Boa noite a todos, todas, todes. Sejam muito bem-vindos à live que aborda e que trata a respeito do mercado de trabalho do serviço social, da profissão do assistente social. Eu sou Márcia Caires Paixão, sou professora no curso de serviço social da PUC São Paulo, que forma assistentes sociais. Eu vou coordenar, vou conduzir um pouco esse nosso bate-papo, agradecer já, né, presença e depois, espero que no futuro, visualizações de muitos interessados, né? E a finalidade dessa live é bater um papo mesmo com as pessoas que estão nesse momento bem específico da escolha de uma profissão, algumas pessoas talvez querendo fazer uma segunda formação profissional, quem sabe, e dirimir dúvidas, né, a respeito do que é essa profissão, de o que faz, ou qual é a proposta do curso de serviço social da PUC São Paulo, nos seus diferenciais, e atender aí as dúvidas de vocês, as questões que vocês nos tragam com toda certeza. Eu vou lembrar a todos vocês que a PUC hoje tem já um processo, né, de inscrição para o vestibular 2006. Esse processo se encerra agora no dia 7 de outubro, então existem muitas lives que a PUC está fazendo com essa intenção de clarear a todos, né, o que são a formação profissional oferecida no âmbito da graduação e também a respeito do mercado de trabalho, do fazer profissional, enfim, né? Então, nós estamos aqui com vocês para isso. Queria me apresentar um pouquinho mais para vocês, dizer que eu costumo dizer assim, para chocar algumas pessoas, que eu sou filha da PUC, no sentido em que eu fiz o meu bacharelado em serviço social, né, e tornei assistente social aqui, pela PUC São Paulo, pelo curso de serviço social da PUC São Paulo, fiz o meu mestrado e o meu doutorado, que são títulos já no âmbito da pós-graduação, também aqui na PUC, e fiz um curso de especialização, em que me titulei especialista em fundamentos teórico-metodológicos da profissão, que é uma disciplina, na verdade, desse curso. A minha trajetória acadêmica e profissional é também algo que eu gosto de falar, não por conta de vaidade, o que eu já fiz na minha vida profissional, mas, sobretudo, para dizer que nas minhas andanças eu já vou mostrando a vocês os diferentes espaços de trabalho que podem ser ocupados por um assistente social. Costumo falar também que onde há desigualdades sociais na sociedade brasileira, há espaço para o trabalho de um assistente social. Então, nós estamos enfronhados numa característica, né, da história brasileira e da contemporaneidade brasileira, né? A desigualdade social, a precarização das condições de vida da população, elas têm sido agravadas a cada conjuntura, e por força da sua própria luta, ou mesmo daquelas proposituras, né, dos diferentes governos, são políticas, programas e projetos sociais que respondem a algumas das necessidades destas pessoas que vivem essas condições de desigualdade. Então, eu começo dizendo para vocês que eu fiz o curso de graduação aqui, como eu já falei, e o meu estágio profissional, que durou 2 anos, na concomitância dos 2 últimos anos do curso de serviço social, eu fiz na penitenciária feminina da capital. Então, eu estou marcando aqui um espaço socioocupacional que foi o meu espaço de aprendizado, de exercício profissional como futura assistente social na ocasião, mas lá eu permaneci durante bons anos trabalhando como assistente social. Eu tive também experiência junto à política de assistência social, que é uma política pública,
operacionalizando diversos programas, diversas formas de atendimento na assistência social. Eu tive experiência na Secretaria de Saúde, no âmbito municipal, na Secretaria Municipal de Saúde aqui em São Paulo, trabalhando na atenção primária. Para quem já ouviu falar do Sistema Único de Assistência Social, é a porta de entrada para todas as necessidades em saúde, né? Trabalhei um tempinho um pouquinho mais curto do que as outras experiências, mas numa organização não governamental que fazia atendimento a crianças e adolescentes que tinham seus pais, sua família de origem destituída do poder familiar. Essa também é uma questão presente no trabalho do assistente social. Depois, eu fui coordenadora do programa de transferência de renda, né, a renda mínima, aqui na cidade de São Paulo. Coordenei a implantação deste programa e, durante algum tempo, também fizemos avaliações desse trabalho, né, e desse programa de transferência de renda, que hoje, para algumas outras pessoas que não ouvem mais falar do renda mínima municipal, mas essa atenção de transferência de renda é feita no âmbito do governo federal pelo Bolsa Família, que acho que muitos de vocês talvez já tenham ouvido falar. Na vida acadêmica, eu fui supervisora de estágio, supervisora de campo de estágio, e estou docente em serviço social já há alguns bons anos, né, lecionando disciplinas da profissão. Sou pesquisadora, o meu objeto de estudo é o próprio serviço social e o trabalho do assistente social, e na condição aí de pesquisadora, também faço orientação de pesquisa, né, no âmbito da iniciação científica, que são os primeiros passos da pesquisa na universidade e no serviço social, o trabalho de conclusão de curso, que é o TCC, né, já para os alunos concluintes no último ano do curso, e também participo de algumas bancas avaliadoras, né, no âmbito da pós-graduação, as dissertações de mestrado e as teses de doutoramento são bancas públicas compostas por alguns professores, e eu já tenho também a experiência de compor essas bancas avaliadoras, o que me faz ter muito orgulho de ser assistente social. Eu estou dizendo para vocês que esta profissão é uma profissão da intervenção profissional, ela está lá na realidade social, trabalhando com esses grupos populacionais, mas ela também está produzindo conhecimento. Ela não é ciência, mas ela produz conhecimento. Então, essa minha apresentação rápida é para lhes dizer que, fora estes campos de trabalho que eu já estive, existem outros campos de trabalho para a profissão. O mercado de trabalho é bastante amplo e diversificado, e a nossa formação profissional, que eu gostaria depois de tocar um pouquinho mais detalhadamente nela, é uma formação profissional, nós usamos a palavra generalista. Não é uma formação profissional generalista porque é simplista, mas é generalista porque ela não forma nenhum profissional para um campo determinado e específico. Ela forma o bacharel em serviço social para qualquer espaço socioocupacional na realidade brasileira. E, por óbvio, há uma continuidade da formação profissional a depender do espaço socioocupacional que a gente esteja. Acho que a Lu vai contar um pouco isso para a gente precisa continuar estudando, não tem jeito, né? Então, o primeiro nível da formação profissional é o bacharelado. E como eu fiz essa menção à Lu, que está aqui com a gente, eu queria chamar a Lucinete para compor, né, para participar dessa nossa conversa, dizendo que ela é uma ex-aluna do curso de serviço social, aluna super dedicada, muito valorosa, e que hoje é uma colega assistente social, também mestre e doutora, né, Lu? Por favor, entra na roda, se apresenta também. Fala um pouquinho da sua trajetória também. Boa tarde, professora Márcia, boa tarde a todas as pessoas que nos acompanham. Eu estou muito feliz, muito contente em poder ter essa conversa de uma forma
bastante dialogada e voltar, né, a conversar, fazer esse diálogo com a graduação em serviço social da PUC São Paulo. Então, esses agradecimentos, eles se estendem ao curso, às demais professoras. A professora Márcia foi minha professora na graduação, e eu, com muito carinho e com muita alegria, eu continuo e permaneço chamando de professora, ainda que sejamos colegas de profissão, porque é um respeito que eu carrego e dizer também, né, que nesse percurso a gente continua aprendendo, né? O aprendizado, ele é contínuo. Talvez por isso eu me refiro a todas vocês sempre como professora, né? Como professoras. Eu fico também agradecida, de alguma forma, trazer alguma contribuição para os estudantes do ensino médio, ou que já concluíram o ensino médio já há algum tempo, e que estão pensando em ingressar, né, no serviço social da PUC São Paulo. Então, de alguma forma, essa contribuição, ela me leva a falar da minha trajetória, né? Eu escolhi, primeiro eu quero dizer isso para vocês, né? Porque primeiro eu decidi pelo curso de serviço social da PUC São Paulo, depois de uma pesquisa com colegas, amigas, e fui muito levada a escolher a PUC São Paulo por conta da referência que o serviço social tem, não só na PUC São Paulo, mas em nível de Brasil. Essa foi uma primeira marca, eu posso dizer assim. E escolher o serviço social porque eu sempre fui uma pessoa muito inquieta, muito instigada. E quando eu falo dessa inquietação, eu estou falando daquilo que eu via e não gostava, mas não sabia dizer muito bem o porquê que aquilo existia. E eu estou falando justamente das desigualdades sociais, eu estou falando das injustiças sociais. Então, esse foi uma primeira motivação, e que ao longo dos 4 anos ela foi sendo lapidada, mas isso permaneceu internamente em mim, mesmo depois de alguns anos de formada, né? E ter escolhido também, eu acho que é importante eu dizer isso, né? Escolhido a PUC, porque na PUC eu acho que isso foi uma das motivações, e que depois, de fato, eu pude verificar que isso se tornou uma realidade, porque o serviço social, o curso, ele foi um dos responsáveis, eu posso dizer assim, pela transformação de quem eu sou hoje como pessoa e de quem eu sou hoje como profissional. E por que eu digo isso? Porque ainda que a profissão, aliás, como todas as profissões, né, a gente não tem o mérito da transformação da sociedade, mas a transformação da sociedade, ela é responsabilidade do coletivo da sociedade. Mas nós, enquanto profissionais, nós temos uma contribuição importantíssima, né, que é esse olhar crítico, essa leitura crítica da realidade e a intervenção. E esse é um dos diferenciais do social, porque outras profissões também trabalham com a questão social, né? Acho que também um dos diferenciais do curso de serviço social na PUC é que eu fui instigada muito, já desde a graduação, a permanecer na formação. Então, eu me graduei, eu me tornei mestra e eu me tornei doutora através da PUC São Paulo. E isso eu devo à graduação, sem dúvida alguma. Acrescido ao fato que eu estagiei na graduação em serviço social. Um outro diferencial, eu posso dizer, que é o próprio campus da universidade. Fazer um curso presencial, ele me trouxe algumas possibilidades de interação,
me trouxe possibilidades de fazer amizades que ainda hoje eu levo para a vida, mas também porque o serviço social na PUC São Paulo, ele é um curso crítico. O serviço social é uma possibilidade de construção de um conhecimento crítico, que te leva a sair do senso comum de explicar essa sociedade desigual, né, injusta. Também eu posso dizer que um dos diferenciais na minha formação do serviço social foi a possibilidade de estagiar. Então, foi o primeiro contato que eu tive com a intervenção, e foi muito interessante, porque ao mesmo tempo que eu estava estagiando, eu levava para as aulas, né, as minhas inquietações, e pensar do ponto de vista crítico do que eu estava vivenciando no estágio que foi realizado na Secretaria de Habitação do Estado de São Paulo, na CDHU, né? Bom, na graduação em Serviço Social, eu tive a possibilidade de ser monitora de uma das disciplinas, que no caso foi Sociologia, que foi bastante importante para adensar o conhecimento, né? Quando eu me graduei, em 2011, eu fui fazer meu trabalho profissional no Instituto de Previdência do município de Osasco. Foi um processo seletivo, lá foi o meu primeiro vínculo de trabalho, né, como trabalhadora da esfera pública. Então, é interessante olhar isso, né? Porque a Previdência, ela tem tanto o regime próprio como o regime geral, que a gente conhece, que é o INSS. Eu fui para o regime próprio de quem trabalha, né, no serviço público, dos trabalhadores da esfera municipal pública do município de Osasco. Em seguida, eu prestei concurso e passei no Tribunal de Justiça de São Paulo. Estou lá há 12 anos, sou assistente social no atendimento às mulheres em situação de violência doméstica, em uma vara de violência doméstica e familiar, aqui de São Paulo. Então, neste momento, é essa a minha atuação profissional, mas concomitante ao tempo de trabalho no tribunal, eu me tornei mestra e eu me tornei doutora. E na pós, né, o stricto sensu. Então, são essas as minhas conquistas, e eu penso que o serviço social na PUC tem um papel bastante importante, como sendo um dos motivadores e responsáveis por essas minhas conquistas, professora Márcia. Obrigada, Lu. Eu queria ajudar um pouco a dar a conhecer essa história, né, do serviço social, quando a gente lembra que o curso de serviço social, o primeiro curso de serviço social, surge no século passado, em 1936. Alguns anos depois, ele é incorporado pela PUC São Paulo e definitivamente, né, assumido pela PUC São Paulo nos anos 70. Então, nós estamos falando de um acúmulo, né, de discussão do desenvolvimento histórico e da inserção na realidade de uma profissão que vai fazer o ano que vem 90 anos, que a gente quer, inclusive, comemorar isso, né, 90 anos. Um curso que conquistou hoje, né, um reconhecimento no Brasil inteiro, por meio exatamente do seu protagonismo na discussão da formação profissional, no currículo em serviço social, que inspirou, inclusive, as diretrizes, né, de um organismo de ensino e pesquisa em serviço social, que se chama Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social, e o currículo da PUC foi um dos currículos, se não o principal, que orientou um pouco a formulação de um documento que não normatiza, mas dá a direção, né, desse profissional
que se quer formar e se pôr no mercado de trabalho com essa competência técnico-operativa, saber fazer, mas ser um profissional intelectual, pensante, crítico, desvelador dos complexos processos sociais que explicam aquela situação de desigualdade social, né? Eu costumo dar um exemplo para as pessoas que ainda não chegaram nesse curso, que eu acho que ajuda a gente a pensar. Quando a gente caminha na cidade de São Paulo, quando a gente está no ônibus ou no carro, enfim, perdão, gente, e vê uma pessoa em situação de rua, a primeira ideia da gente ou é recriminá-la e culpabilizá-la porque ela não se esforça, ou é fazer uma boa ação, né? Vamos dar um banho de loja nessa pessoa, vamos tirar os documentos dela, vamos arrumar um trabalho e a vida será feliz para sempre. E a profissão de serviço social foi descobrindo ao longo do seu próprio desenvolvimento que isto é ilusório, né? Que a desigualdade social não é insuficiente só uma postura humanitária necessária, né? A indignação frente às injustiças sociais necessárias, mas a gente precisa se preparar para isso. E esse preparo, ele nasceu desde 1936 como uma profissão de nível universitário, né, de nível superior. Ela é uma profissão regulamentada por lei federal, portanto, existe uma regulamentação no Brasil inteiro. A conclusão do bacharelado em serviço social ainda precisa da inscrição deste profissional no Conselho Regional de Serviço Social, que é um órgão fiscalizador, né? Um órgão fiscalizador do exercício profissional e fiscalizador da sociedade, né, dos maus profissionais, assim como a OAB, assim como o Conselho de Medicina, né, a sociedade também precisa se proteger dos maus profissionais. E ele é um vigilante do cumprimento do Código de Ética do assistente social. Não é um órgão atualmente punitivista, nada disso, mas ele tem uma responsabilidade de entender um pouco e normatizar a postura do profissional. Hoje, os nossos valores vão muito na direção da defesa dos direitos sociais, do acesso a direitos sociais, a serviços de qualidade, né? E o apoio à luta da população para que ela busque, né, soluções, se não soluções, enfrentamentos para a sua condição de precarização da vida, né, que ela está vivendo, momentaneamente ou de forma mais permanente. Então, as políticas sociais respondem, sobretudo as políticas sociais públicas, alguns programas do mundo privado, algumas iniciativas, né, do chamado terceiro setor, das organizações sociais, também respondem, e nós estamos em todos esses lugares, né? Então, a gente fala de uma profissão, já uma senhora, né, mas ainda considerando as profissões mais clássicas e mais tradicionais, ainda uma jovem senhora, né, no nosso mercado de trabalho, e que viveu com o protagonismo dos assistentes sociais reformulações para que hoje a gente tenha essa clareza de que esse sentimento nosso de injustiça, essas necessidades sociais de uma boa parcela da população brasileira, seja no meio urbano, seja no meio rural, ela precisa, né, de respostas não só do poder público, mas de respostas que, no mínimo, melhorem as condições de vida de uma grande parcela da sociedade brasileira. Então, eu acho que isso é bastante importante. E aí você me deu uma deixa, Lu, para a gente falar, eu queria te convidar para me ajudar a falar, você já falou bastante da sua formação profissional, mas para falar que na PUC o curso de serviço social tem duração de 4 anos, ele é presencial, ele esteve na modalidade remota no período em que todo o Brasil viveu, o mundo viveu a pandemia, mas isso foi ocasional. Nós, profissionais de serviço social,
defendemos a formação profissional presencial para ser viabilizadora disso que a Lucinete falou com tanta consistência. A sala de aula é o espaço de estudo, ela forma, mas a vida acadêmica forma, e a gente pôr um pé na realidade forma também, desde que essa realidade seja uma realidade pensada e refletida. Então, um diferencial do curso de serviço social hoje, que a gente tem muito orgulho de ter conquistado na PUC São Paulo, são que algumas disciplinas da profissão são dadas em formato de pequenos grupos. Então, nesse momento do estágio profissional, que acontece no 3º e no 4º ano, o aluno vai para campo, ele tem um supervisor de campo lá, um assistente social que o acompanha no lugar onde ele estagia, e ele tem uma disciplina que se chama supervisão acadêmica, que deve ter entre 8 e 10 alunos, com um único professor, onde essa vivência profissional, a relação teoria-prática, os receios, né, de quem está se forjando assistente social, possam ser trabalhados do ponto de vista teórico, do ponto de vista ético, né? Nós temos outras disciplinas também, as nossas oficinas de formação e de trabalho profissional, que são em pequeno grupo, e nós temos a satisfação muito grande de participar de uma formação interdisciplinar. Então, nós temos núcleos de estudo, que são disciplinas, a gente chama na universidade como disciplinas optativas, o aluno pode fazer algumas coisas do seu interesse, alguns enfrentar do ponto de vista da reflexão teórica, sobretudo, fora do curso de serviço social, em outros cursos da PUC, e nós, do serviço social, recebemos colegas, estudantes também de outros cursos, o que nos dá uma riqueza interdisciplinar bastante interessante também, né, que eu acho que é um diferencial do curso. Esse curso se estrutura em várias disciplinas, mas ele, além do estágio profissional, que é curricular e obrigatório, ele conta também com atividades complementares à formação profissional, que vão desde assistir um filme lá fora, no cinema, na rede, e problematizá-lo, que tem a ver com esse objeto do nosso trabalho, visitas monitoradas, né, de ampliação no background cultural que o estudante possa ter, até atividades internas também na PUC, que são consideradas atividades complementares. Complementares porque não se dão no horário da aula, eles se dão em espaços extra-aula. E o currículo atual conta também com atividades extensionistas, naquela ideia de que a universidade faz, no bom sentido dessa explicação, da sociedade, da realidade social, um laboratório para suas reflexões, e ela precisa devolver esse conhecimento que ela gera, que ela produz, para a sociedade. Então, o estudante de serviço social, neste momento ainda exercitando isso dentro da universidade, mas a gente tem esperança que logo mais possa ser fora da universidade, que ele se encontre com as condições objetivas da vida social, que ele observe, né, essa desigualdade social, às vezes escondida e às vezes muito escancarada da sociedade, e com estes agrupamentos profissionais possa gerar algum conhecimento e devolver a eles algum conhecimento sobre a realidade social que está em processo de elaboração desse bacharelado de 4 anos, como disse a vocês, né? É um curso que tem esses diferenciais que eu pontuei, e que na PUC São Paulo a gente engata, né, esse bacharelado também com a possibilidade da continuidade da formação profissional, que diz respeito, então, aos estudos no âmbito da pós-graduação, né? A Lu é carinhoso, viu, gente? Lucinete é respeitoso e formal, mas aqui eu tenho um afeto muito grande por essa moça. E a Lu nos trouxe também, né, que tem a sua trajetória acadêmica na continuidade da sua formação profissional. Falando um pouquinho do mercado de trabalho, né, do assistente social, acho que já deu para perceber, né, então, como eu disse, que é uma profissão regulamentada por lei, que tem ética, enfim, mas que
está em muitos lugares, né, em muitos espaços socioocupacionais. Nós estamos em toda a prestação de serviço das políticas públicas, da Seguridade Social, saúde, previdência e assistência. Nós estamos no amplo campo sociojurídico, que é o Poder Judiciário, como disse a Lu agora há pouco, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, mas estamos também nos serviços que cumprem as medidas judiciais que a Justiça, né, decide. Então, uma criança em situação de desproteção social por sua família poderá ser abrigada, só que quem executa essa medida é o Poder Executivo do município de São Paulo. Então, existe uma rede socioassistencial que trabalha com essa questão. A própria questão da violência doméstica, da violência contra mulheres, né? A grande questão hoje, né, do próprio Estado brasileiro, que é violento, e é violento em alguns territórios da cidade, né? A letalidade policial da população negra, da juventude preta nos bairros periféricos, acaba chegando à nossa mesa de trabalho também com as mais diferentes demandas. E mais, Lu, entra na roda, me ajuda a lembrar de outros espaços socioocupacionais que são tantos, né? Que são tantos. Defensoria Pública, professora Márcia, temos muitos assistentes sociais, o Ministério Público, né? Também é uma demanda de trabalho, né? Somos requisitados pelo Ministério Público e também pela Defensoria, e também eu penso que é interessante que o sistema de justiça, ele sempre trabalha em rede. E no meu trabalho, quando a gente atende as mulheres em situação de violência doméstica numa vara criminal especializada, essa mulher que chega numa situação de violência dos seus companheiros, dos seus filhos, ou de vizinhos que residem no mesmo terreno de moradia ou de outro familiar, nós percebemos, professora, a necessidade de trabalhar sempre em conjunto com essa rede, porque essa mulher precisa de um encaminhamento, ela precisa de orientações, ela precisa ser atendida, e é interessante isso que você ponderou, porque sair do senso comum e entender por que o ciclo de violência ele se reproduz, né, durante anos na vida dessa mulher, e acolhê-la nessa condição, né, e dar a mão, e estender a mão como profissional, ouvindo, entendendo quais demandas ela apresenta, porque essa é a riqueza, eu entendo assim, uma das riquezas da nossa profissão, que é atender essa mulher que tanto chega ao Tribunal de Justiça em situação de violência doméstica, quanto atender este homem que, naquele momento, foi quem cometeu a violência. Porque, veja, a violência doméstica, ela não é fruto, não é de alcoolismo, da drogadição. Ela é exacerbada nesse contexto, mas ela é fruto de relações sociais, de relações patriarcais, capitalista, ela é fruto da misoginia, ela é fruto do sexismo, e há um dado de realidade do IBGE que aponta, né, interessante isso, porque a violência doméstica, ela se espraia e alcança todas as mulheres, de todas as classes, de todas as raças, mas um dado estatístico é que as mulheres negras são as que mais vivenciam a violência doméstica. E é isso que a gente tem percebido, que a gente tem visto, né, no nosso trabalho. Então, como entender isso? O serviço social é uma das profissões que nos leva a compreender
por que o número de feminicídio aumenta em relação às mulheres negras. Isso tem a ver com a nossa história. Isso é interessante, porque o serviço social não é uma história do serviço social, isso é algo aprendido, né, no curso de graduação. O serviço social ele se insere na história do nosso país. Nesse sentido, a formação em serviço social, o conjunto das disciplinas, ela se organiza pelo menos em 3 grandes eixos de estudo, né? A gente entender a formação da sociedade, né? Esses entes que se chamam Estado, poderes de Estado, sociedade civil, né? Entender isso, mas entender isso com a história da formação, né, sociocultural do povo, do nosso povo, da nação brasileira, né, e, ao mesmo tempo, pensar isso que você acabou de falar. O que esta profissão já fez no nosso passado profissional e como fruto desse pensar a presença da profissão, que é requisitada no mercado de trabalho, qual é o diferencial que um assistente social possa realizar nessa realidade quando ele tem essa sólida e qualificada formação profissional, quando ele tem a criticidade para não ficar atuando com base em julgamentos morais, em opiniões de senso comum, e como é que ele efetivamente aciona, né, não é? Aciona aquilo que é dever do Estado e que está, inclusive, na legislação social pouco conhecida por muitos, né, pela própria população que a gente atende. Então, eu acho que é uma profissão, nesse sentido, fascinante, porque se trabalha com as mazelas da vida em sociedade, a gente não tem rotina, a gente não tem a mesma coisa, vai ser tudo igual, porque cada uma dessas situações, elas nos trazem, né, a particularidade desses segmentos populacionais, a singularidade da história de cada um, mas uma conexão muito grande, né? Como a sociedade brasileira se formou e como ela continua, né, no seu processo, no seu desenvolvimento histórico, com a nossa presença e o protagonismo dos assistentes sociais também, né, que já parcela da categoria, a gente não pode dizer que são todos assistentes sociais, mas já travaram muitas lutas, né, por ampliação de direitos, por melhoria nas qualidades daquilo que é vital, né, para a população. Você atender alguns direitos, não é passar a mão na cabeça de ninguém, é você entender que tem coisas que são vitais para a própria sobrevivência das pessoas e que nem todas elas vão conseguir isso que os liberais falam que é o seu lugar ao sol, a oportunidade, né? Tem pessoas e mais pessoas que estão passando momentaneamente ou de forma mais permanente, né, por essas expressões todas que você tem dito e falou agora da particularidade das mulheres vítimas de violência. Inclusive as mulheres pobres e pretas, né, elas têm vamos dizer assim, uma rede de apoio, às vezes, muito mais restrita do que uma mulher de classe média alta que sofre violência. Né? A visibilidade, por exemplo, disso fica muito mais escondida, e da mulher fica nas paredes finas de um barraco na comunidade, né? Ela não pode esconder, as pessoas podem não ajudá-la, mas as pessoas percebem que a vida privada dela está escancarada, e outras conseguem, né? Isso. Bastante. Isso mesmo, professora, no acolhimento que a gente fornece para essas mulheres, nós percebemos que são trabalhadoras, né? Essas mulheres, elas são parte da estratificação da classe trabalhadora, que a estratégia dela de proteção é a denúncia, né? E sempre, cada vez mais, isso é crescente. Por quê? Porque chegou orientação, né? Nós temos nos atendimentos as mulheres em situação de violência doméstica pelo Executivo, tanto pela Secretaria de Direitos Humanos, também pela Secretaria de Assistência Social, órgãos locais onde trabalham assistentes sociais e também, não é, psicólogas para
o atendimento dessas mulheres, das suas crianças. Então, veja, este trabalho que é desenvolvido no Tribunal de Justiça, ele tem uma interlocução bastante, eu diria assim, proveitosa com a psicologia, com o direito, e com o direito a gente está dizendo não somente a própria magistrada daquela vara, quando há a oportunidade de não é fazermos uma discussão da situação familiar, mas também da própria Defensoria Pública, do próprio Ministério Público e com colegas que trabalham nesses locais. E é importante dizer que o nosso projeto profissional nos dá total respaldo nesse sentido, porque nós somos uma profissão que tem como projeto a construção de uma nova ordem societária. Então, por que eu estou dizendo isso na live? Porque quando a gente sente a inquietude, quando a gente sente que algo está fora, pessoas humanas vivendo em condições de desigualdade gritante, a gente atua com este olhar de que são trabalhadores, de que são pessoas a quem se destina o nosso trabalho, não é? E que a gente tem esse olhar de que essas pessoas são parte desse projeto que o serviço social busca construir com o conjunto da sociedade. E acho que esse olhar, ele ilumina a intervenção profissional, né? A gente não só analisa e vê e tem uma compreensão dessa realidade, mas isso nos dirige também a buscar acessos, a ampliar direitos e a fortalecer a população na sua luta por ampliação de direitos, né? Ô, Lu, não sei se você viu aqui, mas para mim no chat está aparecendo o Beto, e assim está identificado, né? O Beto nos pergunta qual o perfil das pessoas que ingressam no serviço social e como continuar se especializando nessa área. Beto, nós vamos fazer um jogral aqui, eu falo um pouquinho, a Lu também fala, tá bom? A gente tem, a profissão de serviço social é uma profissão, Beto, que carrega uma imagem social que vem um pouco das primeiras impressões, né? Então, parece que são só aqueles homens e moças boazinhas que querem atender a população que tem direitos, né? E o que a gente vê cada vez mais é que a gente precisa se profissionalizar nisso, e quem está buscando o serviço social são os filhos da classe trabalhadora. Quem faz uma educação um pouco mais, vamos dizer assim, mais aprofundada, com melhores condições, sempre é muito mais levado a fazer uma carreira profissional nas profissões tradicionais, né? Medicina, engenharia, direito, né? São aquelas profissões de um certo reconhecimento social maior. E a nossa profissão, que trabalha exatamente com esse objeto de entender a desigualdade social e se profissionaliza para isso, e estuda para caramba para isso, traz para o curso um estudante que é filho da própria classe trabalhadora. E há, no serviço social, a partir do bacharelado, várias formas da gente continuar, eu não diria se especializando, porque não existe, assim, por exemplo, serviço social da saúde, serviço social da previdência, serviço social da empresa, né? A nossa formação, como eu disse há pouco, ela é generalista neste sentido, aprofundada, mas ela forma o profissional para qualquer um dos espaços socioocupacionais existentes. A partir daí, a necessidade da continuidade da formação profissional se põe. Então, tanto no âmbito da pós-graduação, estrito sensu, é aquele profissional que vai fazer um mestrado, vai fazer depois o seu doutorado, vai apresentar a dissertação de mestrado e a tese de doutoramento depois, como a residência multiprofissional, por exemplo, no campo da saúde. Eu, no comecinho da
da live aqui, me apresentei como especialista em fundamentos teórico-metodológicos da profissão, que foi um curso que me deu, que não é um pós-graduação estrito sensu. Ele tem uma carga horária compatível com uma pós-graduação, mas sem a obrigatoriedade de apresentar uma tese, defender uma dissertação ou uma dissertação de mestrado, uma tese de doutoramento. Então, a depender do espaço socioocupacional que esse profissional vai trabalhar, seguramente ele vai continuar fazendo os seus estudos. Nós temos uma organização, né, um conjunto de organizações que representam a profissão e a categoria profissional, que também promove cursos de capacitação para os profissionais já formados, né, que é o conjunto Conselho Federal de Serviço Social e Conselhos Regionais. A jurisdição de um regional é o Estado, né? Então, nosso é o CRES São Paulo ou o CRES Nona Região, que se aglutina no Conselho Federal. Nós temos um organismo de orientação e discussão da formação profissional, que eu também já mencionei, a ABEPS. Nós temos muitos fóruns de discussão na profissão, sejam fóruns temáticos, sejam congresso, né? Cada 4 anos, 3 anos, a gente realiza um congresso brasileiro, né, de âmbito nacional. Nós temos interlocução com o Serviço Social Latino-Americano, nós temos alguma interlocução pequena, mas alguma interlocução com Portugal, com a França, com a África, alguns países da África. Então, assim, o bacharelado vamos dizer, a habilitação, né, de nível superior, que nos permite nos inscrevermos no Conselho Regional e recebermos, então, a habilitação e o número, né, do nosso CRES para realizar a profissão, que é uma profissão elencada como uma profissão liberal, mas que, na realidade brasileira, tem sido, né, uma profissão assalariada, né, que vem também sofrendo todos os processos de mudança do mundo do trabalho, né? Então, não só a formação com o problema da formação à distância, mas o próprio atendimento, teleatendimento, tudo isso que o médico, que o psicólogo e nós e outras profissões têm atravessado nas mudanças do mundo do trabalho hoje. Então, é isso, a continuidade, a gente vai continuar estudando para o resto da nossa vida profissional. E não é um estudo solitário, ele pode e deve ser um estudo coletivo. Fala, Lu. Não, eu achei a pergunta do Beto super interessante. Por quê? Porque mesmo depois de eu ter concluído o doutorado, eu participo do núcleo de pesquisa da professora Raquel Raicheles, NETRAB, Núcleo de Estudo, Trabalho e Profissão, e nós estamos fazendo uma pesquisa sobre o perfil de assistentes sociais no município de São Paulo. Um desses perfis, eu, por exemplo, me encaixo nele, né? Eu sou parte da classe trabalhadora, a professora Márcia também, sou filha de uma empregada doméstica, hoje aposentada, e de um eletricista aposentado, e fiz ensino fundamental, ensino médio em escola pública, e na PUC, na graduação, iniciei um processo do qual eu estou até hoje, que foi de reconhecimento de ser uma mulher negra. A PUC ela tem um papel, né, importantíssimo nesse reconhecimento. E eu pesquiso, né, eu sou pesquisadora do trabalho, das condições de vida e de trabalho dessa classe trabalhadora. Agora, né, estudando, pesquisando sobre a questão racial, sobre o racismo, sobre o sexismo, e isso na nossa vida profissional, extremamente importante. Jamais paramos de estudar, de pesquisar. E a profissão, justamente no início, como a professora falou, de sermos uma profissão generalista, é porque te traz luz, quando você entra na graduação, para que você já possa ir pensando. Óbvio que o mercado de trabalho ele é seletivo para todos os trabalhadores, e não é diferente para nós,
né? Eu acho que isso é importante dizer. Mas, como assistente social, pesquisador, docente, e essa função, esse status, entre aspas, de pesquisador, é de todo profissional, né? Seja no teu espaço de trabalho, seja na academia. E eu penso, Beto, que uma questão muito importante quando você fala do perfil é que muitos estudantes, quando entram na graduação no serviço social, eles entram também num espaço de militância. Veja, a profissão é um trabalho, mas por conta da profissão, muitas vezes te leva a militar em um espaço por uma bandeira, por uma causa maior também. Eu acho que é importante isso, que a profissão ela tem várias possibilidades de você intervir e de atuar nessa e sobre a realidade. Acho que é importante a pergunta do Beto, professor. E nesse sentido, eu penso que o ambiente de uma universidade, no ambiente da PUC, ele nos traz esse frenesi de descobrir que o conhecimento é algo infinito, né? Não é possível a gente conhecer tudo, mas é possível, naquilo que a gente conhece, estabelecer estas relações e criar novas necessidades para a gente também. Então, Lu, quando você fala da militância, né, alguns de nós chegam ao curso de serviço social com alguma experiência já de militância anterior. Então, já vem porque a causa social, a injustiça, já é uma bandeira que essa pessoa vem trazendo. Outros chegam e descobrem no serviço social que a vida não é essa vida do senso comum, ela é muito mais complexa. Eu também sou filha da classe trabalhadora, né, mãe do lar e pai funcionário público, e descobri no serviço social o que eu procurava, porque se eu tinha uma indignação com a injustiça social, eu também não sabia o que fazer com isso. Parece que ajudar as pessoas podia ser uma saída. E eu descobri que não basta, não é que a gente não tem que ajudar as pessoas, mas eu descobri que isso não basta. E eu acho que eu descobri no serviço social, a partir da minha formação de bacharelado, essa compreensão de que a luta é uma luta coletiva, né? Nós, assistentes sociais, trabalhamos, às vezes, de uma forma bastante isolada no nosso lugar de trabalho, quando muito interagindo com outra profissão, dividindo como áreas de conhecimento diferentes, de intervenção diferentes, mas quando a gente se fortalece nisso que a gente está chamando aí de coletivo, a gente tem uma possibilidade, né, de tornar essa indignação e essa sensibilidade às injustiças como uma forma concreta de apoio, né, de apoio à luta que se faz cotidianamente. Eu costumo falar que se a gente olhar a sociedade, passar por uma rua, passar por outra, com estes olhos de olhar que nem todo mundo tem a mesma condição, não é igual, a gente começa a perceber que a população em geral tem muitas estratégias de sobrevivência e que, por exemplo, não são consideradas trabalho. Tem gente que trabalha a vida inteira e quando chega no seu momento aí de entrar com um benefício de aposentadoria na Previdência, não tem direito algum, porque a Previdência é uma política contributiva. Essa gente pode não ter mais capacidade física, né, do trabalho, da exaustão de um trabalho, e ela fica como? Desprotegida totalmente, sendo que ela deu uma contribuição para a sociedade imensa. E a gente começa a problematizar isso, né? E aí fica muito fácil dizer, porque a Previdência, porque as pessoas estão envelhecendo, a Previdência é deficitária, e a gente começa a perceber, não é bem assim, e as pessoas trabalham a vida inteira, formalmente ou informalmente. Aquela pessoa que carrega os papelões na rua tem uma vida, tem uma trajetória, às vezes, ocupacional, e às vezes ocupacional na rua, de sol a sol. Isso não é reconhecido. Então, essas coisas que nos incomodam, a gente começa a conseguir explicá-las nesta ótica
da desigualdade social, que não tem a ver com falta de oportunidade ou aproveitar as oportunidades que lhe foram oferecidas, mas a sociedade é geradora de uma desigualdade social a cada minuto, né? Eu sempre falo que a cada sucesso de algumas instituições bancárias no seu lucro anual, né, quantas mais pessoas que estão em situação de desigualdade social. E explicar isso é muito complexo, né? Não é batendo o ombro e falando assim, se eles se esforçassem, eles chegavam lá. A gente precisa compreender esses complexos complexos que explicam a vida em sociedade. Isso. Interessante, muito, muito interessante, professora, falar da profissão, falar... porque isso cada vez que eu falo do serviço social, em lugares onde eu sou, às vezes, por vezes, convidada, eu digo, se eu tivesse que fazer iniciar tudo de novo, escolher uma profissão, eu escolheria novamente o serviço social. E por que eu escolheria novamente o serviço social? Porque essa profissão é uma profissão diferenciada. Por que é diferenciada? Porque ela consegue estar muito próximo da população atendida. Essa população é a classe trabalhadora. Então, a gente está perto, está parte dela. Exato, está ouvindo, está atendendo, e, ao mesmo tempo, você constrói um conhecimento sobre essa situação, com seus pares no trabalho, na academia, eu digo, aqui na PUC, no mestrado, no doutorado, nos espaços de militância. Então, por exemplo, estamos aqui mediada hoje pela tecnologia, né? O serviço social hoje tem trabalhado muito, desde a graduação, pensando o que são essas tecnologias na vida dos trabalhadores. Então, vejam, são fenômenos, né, que são determinantes na vida dos trabalhadores, que nós precisamos estar antenados para essas leituras e análises, para cada vez mais atender com qualidade. É por isso que a gente é instigada na pesquisa. Sim. E acho que deu para perceber, né, que a gente precisa se preparar, né, para atender as pessoas, para ter esse acolhimento, para saber observar, para saber fazer entrevista, que não é um interrogatório, para fazer visitas domiciliares, não é para fiscalizar a pobreza e nem fazer ingerência na vida privada dessa gente, mas para compreender as reais condições que essas pessoas, às vezes, de forma até geracional, né, vivem essa condição de desigualdade social. Eu estou aqui mais ou menos olhando o horário, eu penso que a gente deve ir caminhando para o fim, porque a nossa live tem uma duração de pelo menos não perto de 1 hora. Tivemos só a pergunta do Beto, não temos outras questões, então acho que a gente poderia, Lu, fazendo as suas observações finais aí para a gente ir terminando, então, esse momento que foi muito agradável, né, de te ouvir, de poder falar, já que nós somos, né, convencidas assistentes sociais, não somos pessoas convencidas, mas assistentes sociais por convicção, né? Eu falo também isso, eu faria tudo outra vez, né? Não tenho dúvida, e vou dizer para vocês que não acho nenhuma presunção dizer que eu faria novamente na PUC por tudo isso que a gente conversou, né? Eu estou convencida de que o serviço social precisa, né, usar dessa ferramenta de leitura crítica da realidade, de forma que a gente intervenha para não culpabilizar famílias, não sobrecarregar famílias e mulheres, né, nestas tarefas de proteger seus filhos, proteger sua família, proteger o seu trabalho, né? Essa gente precisa de apoio, né? De apoio para seguir o seu caminho e buscar aquilo que lhe é de direito, né? Não é favor a gente
oferecer para uma criança na educação infantil uma rede de educação, não é favor oferecer uma UBS de qualidade, não é favor a obrigação do Estado de diminuir a espera para uma consulta médica, um exame especializado, a população que está encarcerada, sem a gente fazer nenhum julgamento se ela é culpada ou é inocente, se ela foi recolhida pelo Estado, a pessoa que lá está precisa ter condições mínimas de cumprir aquilo que a sociedade lhe imputou como uma pena de reclusão, não tem que oferecer lavagem, não deixar as pessoas morrendo de tuberculose, né, que é uma doença tão ligada às condições objetivas de vida. Então, a gente se indigna com essas expressões, né, de violação do direito humano, né, de sobrevivência. Eu acho que a gente está no bom caminho para escolher o serviço social. E a gente continuar nele, né, Lu? Porque eu continuo me indignando a cada cena do cotidiano, a cada notícia que a gente ouve. Eu acho que é isso. Mas eu passo para você as suas considerações finais, então, já que não temos mais perguntas aqui. Professora Márcia, eu só tenho a agradecer, né, a você, ao curso de serviço social, por esse projeto também da Pró-Reitoria de Graduação, pela iniciativa. Penso que é muito importante, né, ouvir alunos, alunas. Muito obrigada. Eu fico muito agradecida de poder reencontrá-la. Bacana, eu também faço das suas palavras as minhas, eu acho que foi uma oportunidade bem interessante para o nosso curso e para a nossa profissão, né? Quando eu falo que é uma profissão de 90 anos e ela é pouco conhecida, porque se tem muita opinião do que é ser assistente social, mas quando a gente fala que precisa estudar pra caramba, é preciso dar visibilidade a isso, porque parece que a boa vontade e o bom coração apenas bastam, é necessário tê-los, mas eles não bastam, né? Também, da mesma forma, agradecer a parceria com você, Lu. Hoje foi uma delícia estar com você me apoiando, foi muito gostoso, né? Agradecer à Pró-Reitoria de Graduação também, na pessoa aí do professor Flávio Saraiva, que tem essa iniciativa de fazer essas lives dos diferentes cursos, das diferentes profissões, com o mote de discutir o mercado de trabalho, e nos oportunizou dar visibilidade também a esse curso que nos é tão caro, né, que tem uma história de protagonismo na sociedade tão importante. E para finalizar de verdade, né, além de dizer que eu também faria tudo outra vez se preciso fosse, eu queria lembrar as pessoas que hoje estão aqui assistindo a gente, mas aquelas que vão visualizar essa live talvez nos próximos dias, né, sobre as inscrições do vestibular da PUC São Paulo, né, que vão até o dia 7 de outubro, e convidar vocês a vir para a PUC, vir para o curso de serviço social, dizer a vocês que quem tiver interesse de assistir uma aula no curso, de conversar conosco melhor, né, de a gente poder falar um pouco do projeto pedagógico, das diferentes disciplinas, os conteúdos que essa profissão que esse curso oferece para se formar um assistente social, nós estamos disponíveis para isso. Que vocês venham e façam contato conosco, nós temos aí no site do próprio curso, no site da PUC, né, no curso de serviço social, o endereço institucional de todas nós, professoras, né, eu não sou a coordenadora do curso, mas lá também tem os dados da coordenação do curso, e venham nos conhecer, venham cruzar os corredores pucianos e sentir esse frenesi da vida acadêmica que é delicioso. Muito obrigada, Lu, obrigada a todos que hoje estiveram por aqui e quem ainda vai estar conosco depois da live aí disponível para ser assistida quando cada um de nós puder. Muito obrigada e boa noite a vocês todos. Boa noite.